E dentro desculpe, dentro da PNDR foram definidos alguns espaços de um direcionamento de políticas com maior força, que eram considerados espaços realmente mais pobres, que dentro dessa proposta estão as áreas de atuação do Promeso, né? Então, vocês vão ver que essas áreas de atuação do Promeso, elas vão estar em municípios mais estagnados, tá? Aqui a gente pode comparar um pouco com os territórios rurais que a gente colocou aqui ao lado. Então, na verdade, a gente vê que tem uma certa sobreposição desses territórios da cidadania e com o Promeso. Então, vejam bem, a política do Promeso teve uma classificação e um locus de classificação diferente da política dos territórios rurais. No entanto, há, de certa forma, vários espaços de sobreposição de políticas, né? Aqui nós pegamos uma sobreposição de políticas, pegando territórios rurais, territórios da cidadania e Promeso, tá? Então, nós fizemos essa classificação aqui. Municípios de azul claro não tem nenhum programa. Se vocês forem lembrar da classificação dos IDRs, vários daqueles municípios que estão com nenhum programa ali são regiões de índice de desenvolvimento rural muito baixo. Não tem... não estão dentro da classificação dos territórios da cidadania, não estão dentro da classificação dos territórios rurais, não estão dentro da classificação do Promeso. No entanto, tem uma outra classificação, uma outra territorialização, que é a dos territórios do turismo, que não tem nada a ver com a territorialização do território do turismo, não tem a ver com pobreza ou não pobreza, mas tem a ver com potenciais de turismo, inclusive discussões aí de turismo rural, por exemplo. Então, a classificação do território do turismo envolveu esses potenciais de redes turísticas. E vocês vão ver que existe sobreposição, mas algum daqueles municípios que não têm política nenhuma daquelas direcionadas aos espaços de pobreza estão presentes aqui no território do turismo. Outra coisa que a gente fez é que a gente tentou fazer vários mapeamentos para mostrar, primeiro, dentro das políticas de combate à pobreza, PNDR, territórios rurais e territórios da cidadania, existem sobreposições. Uma outra política também territorializada, que é a do turismo, existe também sobreposição. E a gente também pegou, através do MIDIC, levantamentos sobre as APLs. Não foi do estudo desenvolvido pelo BNDES, mas sim sobre um levantamento feito pelo MIDIC a partir de perguntas para órgãos fomentadores, dentre eles, por exemplo, o Banco do Brasil e o próprio SEBRAE, de quais seriam os municípios que eles estavam apoiando em quais APLs. Então, é uma classificação muito aberta, não é uma classificação teoricamente organizada, mas é uma classificação que envolveu respostas de agentes apoiadores de APLs, né? É uma classificação super aberta, mas só para mostrar que existem atuações nesses espaços de pobreza, por exemplo, de APLs, né? Então, vocês veem que aqui são só os municípios que são polos de APLs indicados por essa classificação feita pelo MIDIC através de questionários pelos apoiadores de APLs, né? Então, vocês veem que, no caso de APLs, na região Nordeste, sempre alguém diz, não, aqui tem algum APL. Então, vejam um potencial importante desta atuação em conjunto com aquelas políticas de combate à pobreza que estão sendo desenvolvidas territorialmente, né? Então, por exemplo, não, isso aí não vão precisar.
aqui municípios com renda baixa ou estagnadas que participam de algum programa. Então, por exemplo, se a gente pega a classificação do Programa Nacional de Desenvolvimento Regional, que coloca municípios de renda baixa, municípios de renda estagnada, municípios dinâmicos, nós vemos que em Alagoas, tá, apenas 37% dos municípios que têm renda baixa participam de algum desses programas. Enquanto que na Bahia, 43% dos municípios de renda baixa participam, no Ceará, 52% participam, e no Maranhão, 71% participam. Então, se a gente vai ver em termos, não do Nordeste como um todo, mas analisando por estados, alguns estados estão menos assistidos em termos de potencial de participarem de programas de combate mais direto aí, através de programas voltados para a redução da pobreza, como territórios da cidadania, territórios rurais e promessas. Destaque-se que aqui não está o Bolsa Família. Tá? Então, aqui, o que eu quis mostrar para vocês é aqui mostrando dois mapas. Municípios que não participam do território das cidadanias e municípios que participam dos territórios da cidadania. IDR muito baixo é o azul clarinho, IDR baixo o azul royal. Então, dentro dos municípios que não participam do território da cidadania, há vários que são muito pobres. Então, veja, muito há a ser feito para além das próprias classificações das políticas que estão se desenvolvendo. Então, esta problematização é importante e, por exemplo, um programa como o Bolsa Família é um programa já bastante focalizado, que busca mais diretamente no perfil das famílias. E se a gente fosse plotar aqui, eu tinha um mapa, acabei não trazendo, plotar o mapa da distribuição do Bolsa Família, o Bolsa Família é bem focalizado. Realmente você vai ter uma sobreposição, vai mostrar para vocês, uma sobreposição dos espaços mais pobres com maior captação do Bolsa Família. Então, esse é um elemento importante. Aqui, eu só queria mostrar... será que eu... Acho que eu deletei uma parte importante aqui, desculpe. O outro que eu fiz uma outra apresentação aqui também com outro dado, não sei onde é que está. Eu acho que é esse aí. Como é que põe page down aqui? Oh, meu Deus. Não é para frente. Esse aqui, na Bahia, tá? Só pegando a Bahia, para vocês terem uma ideia, isso aqui são municípios que têm arranjos produtivos locais de acordo com aquela classificação. 0 é quando não tem nenhum arranjo produtivo local, azulão quando tem 1, verdinho claro 2, verde escuro 3, rosa 4, vermelho 5, mais de 5, cor de abóbora. Só para mostrar que, no caso do estado da Bahia, né, ainda que haja vários municípios, uma parte grande de municípios que não têm APLs identificados de acordo com a classificação no MEDIC, vocês vão ver que tem vários municípios que têm, inclusive, mais de um APLs. Então, o potencial de atuar através dos APLs para fazer ações nesses municípios mais pobres é uma coisa interessante que deveria estar integrada com outras políticas. Né? Então, esse é um elemento interessante. Dentro dos territórios da cidadania, por exemplo, que são os territórios da cidadania que estão no estado da Bahia, a gente fez o levantamento para todos os territórios, mas aqui vou apresentar só os da Bahia, né? Então, são esses territórios aí, o número de municípios. Então, existem municípios que não têm um APL, por exemplo, o município do Baixo Sul.
Mas, no entanto, já, por exemplo, o território do Velho Chico já tem 11 APLs identificados. Do Sertão de São Francisco, 10 APLs identificados. Então, é interessante também, quando se for pensar na atuação, já fazer, utilizar alguns levantamentos que já estão sendo feitos, né, para poder fazer esse tipo de interação, né? Outra coisa que eu acho interessante também, e eu tinha feito uma apresentação aqui colocando alguns dados do PRONAF, mas daí, pelo andar da discussão hoje de manhã, eu retirei isso e pus essa outra questão aqui, que eu achei interessante, que é, em cada um dos territórios, olhar, se vamos pensar, por exemplo, na atuação do SEBRAE, ou na atuação maior dos atores locais em fazer propostas para os seus próprios territórios, então é interessante a gente ver também como é que está distribuído o emprego em cada um desses territórios. Como é que a gente vai atuar, e aí vamos fazer um levantamento do emprego. A gente fez isso aí. Então, por exemplo, nesse território que eu peguei aqui, a grande maioria do emprego ele está na administração pública. 40% do emprego está na administração pública. Então, na verdade, na maioria dos territórios, com exceção de 2 territórios, a gritante maioria está na parte de administração pública e a parte de escolas, né? Então, ou seja, também é um desafio para também encontrar quais são as ações que se vai desenvolver ali, inclusive, estamos falando aqui de empreendedorismo e organização dos ambientes locais, né? Então, na verdade, essa questão é outra questão importante. Verificar o que existe já em termos de emprego e ver aí quais são os potenciais, porque existem potenciais também nesses municípios, né? Ver o que já tem, para também fazer propostas para os municípios. Quer dizer, para além da própria comunidade local se organizando, o poder público também atuando, analisando as condições já existentes de municípios, dos empregos dos municípios, para fazer propostas também de organizações e de potenciais avanços, né, em algumas áreas no município que já tem uma certa história de emprego ali. Você não vai instituir uma coisa que não existe na região, principalmente se você vai trabalhar com a comunidade local, a menos que sejam grandes empreendimentos de adensamento das cadeias produtivas. Aí sim, é uma política de cima para baixo. Mas se estamos pensando em políticas que atuem com a comunidade local, aí também na verdade, de avançar no que já existe e propor também uma modernização dentro do que já existe, mas observar o que existem nesses espaços. Então, por exemplo, a própria atuação do SEBRAE, etc., também, na sua atuação, trabalhando dentro dos potenciais já existentes historicamente nessa cidade. Então, observar, por exemplo, o movimento de evolução do emprego nessa comunidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que a grande maioria é intensiva em trabalho, tá? Que é o cor de abóbora. Num outro, o intensivo em trabalho. Olha lá como o intensivo em trabalho geralmente ocupa quase a totalidade. O intensivo em conhecimento, tá? É um que tem uma baixíssima participação. Então, em todos os territórios, isso é semelhante. 73% intensivo em trabalho.